Hoje começaremos a nossa caminhada falando de letramento e interdisciplinaridade. E para dar início à nossa trajetória de hoje, convidaremos a professora Kátia Regina, chefe da Unieb, para as boas-vindas. Olá, em nome da Coordenação Regional de Ensino de Planaltina e dessa unidade de educação básica, quero dar boas-vindas a todos os professores, pedagogos, orientadores educacionais, enfim, a todos que atuam na educação básica e aceitou o convite de estar aqui conosco nesse projeto Coordenando com a Unieb. É um dia de coordenação. A coordenação é um espaço muito rico para planejamento, para organização, para produção, e é uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço de formação continuada, junto das necessidades que temos percebidos junto à escola. Hoje é o nosso primeiro encontro de 4. Então, nós teremos por bimestre um encontro de coordenação conjunto, toda a rede, nesse mesmo espaço, nesse momento, discutindo um tema relevante. Hoje, o nosso tema é letramento sob a perspectiva da interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade é algo que a gente precisa se habituar, precisa virar a nossa rotina, o nosso jeito de ser, da educação infantil, ensino médio, EJA, porque o mundo ele encontra-se globalizado, está todo mundo conectado, então a gente precisa ter um outro olhar, a gente precisa ter novas perspectivas, e é nesse intuito que a gente tem a honra de contar hoje com a professora Márcia Bortoni, que é uma especialista nessa temática e aceitou o nosso convite. Seja muito bem-vinda, professora. E nesse momento eu deixo a palavra com Clarissa, que vai estar mediando esse nosso encontro. Obrigada, Clarissa, e um bom encontro para todos. Que seja um momento rico de aprendizagens. Convido vocês agora para embarcarmos numa viagem chamada Conhecimento. Pararemos agora numa estação chamada Sons da Tarsila. Vocês querem saber mais sobre paisagens sonoras, né? Calma, espera um pouquinho que eu preciso apresentar uma pessoa antes. Essa daqui é a Tarsila do Amaral, ou melhor, esse é o autorretrato, quer dizer que ela pintou um quadro dela mesma. Pum, acabamos de descobrir uma coisa. Ela era uma pintora. Ela era uma pintora brasileira e gostava de pintar as cores e as paisagens aqui do nosso país. Mas e se as paisagens da Tarsila tivessem som? Que sons elas teriam? E isso é o que nós vamos descobrir nesta viagem pelos quadros da Tarsila. Vocês estão prontos? 1, 2, 3 e... esqueci de uma coisa. Não vou embora não. Fiquem aqui que no final eu darei uma dica muito legal, tá bom? Agora sim, vamos lá. 1, 2, 3 e... já!
Muito legal, né? Agora, a dica que eu prometi lá no começo do vídeo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês encontram um site com toda a história da Tarsila e toda a obra dela, quer dizer, todos. A arte nos abre caminho para refletirmos, construirmos, reconstruirmos ou desconstruirmos conceitos sobre a vida, sobre o mundo. E por falar de caminhos, que aliás gosto muito de falar de caminhos, porque os caminhos nos fazem pensar, eles são poéticos. Há caminhos que nos levam a trilhas paradisíacas, outros se perdem logo depois de uma curva. Há caminhos solitários, desertos, íngremes. Há caminhos que se entrelaçam e outros que se bifurcam por aí. Os caminhos vão e vêm, mas eu prefiro aqueles margeados por ipês amarelos. O poeta diz que o caminho se faz ao caminhar. Fico meio pensativa, porque alguns caminhos já foram trilhados, ladrilhados, desbravados por outros que passaram antes de nós. Será que alguns constroem o caminho e outros passam por ele? Por eles? Será que a nossa caminhada é feita de pedacinhos de caminhos que se entrelaçam? O certo é que cada caminhada, toda caminhada gera aprendizagem. Os caminhos nos proporcionam encontros, reencontros e desencontros. Tudo bem que às vezes encontramos algumas pedras no meio do caminho. Todavia, durante a nossa caminhada, encontraremos pessoas ou situações que transformarão a nossa história. São as pontes do caminho. E, nesse sentido, convido a professora Márcia Elizabeth Bortoni para compartilharmos conosco um pedacinho da sua caminhada trilhada na área da linguagem, do letramento e da interdisciplinaridade. A professora Márcia Bortoni é mestre pela Universidade de Brasília, é doutora pela UFRJ, pós-doutora em Linguística pela UFPE. A professora Márcia atuou durante vários anos na graduação, na pós-graduação, lecionou na UFU, trabalhou como coordenadora no mestrado na UFG. Há 20 anos, ela atua na área de sociolinguística educacional, voltada para a formação de professores, na área de língua materna, desenvolvendo pesquisas nas áreas de letramento, leitura e produção de textos. Trabalhou em diversos projetos, alfabetização e linguagem, proletramento, coordenou diversos cursos de especialização, é autora de vários livros, capítulos de livros e artigos. É filiada à ALAB, à Ampol e à Abralim. E o próprio nome Márcia Bortoni dispensa muitas apresentações. É com você, professora Márcia, é um prazer, nos sentimos honrados e honradas em recebê-la aqui conosco, na nossa casa, Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ficamos muito felizes pela sua disponibilidade de aceitar o nosso convite. Passo para a senhora agora a palavra. Muito obrigada, Clarissa. Estou muito emocionada, muito feliz de estar aqui com vocês. Depois que eu aposentei, depois de um tempo, eu vim aqui para a minha cidade natal, São Lourenço, que é no sul de Minas, nas altas terras da Mantiqueira, aqui no meio das águas minerais. Mas meu coração nunca saiu de Brasília, nunca saiu de Goiás, porque grande parte da minha vida acadêmica, grande parte da minha experiência está aí em Goiás, está aí em Brasília. Então, muitos orientandos, muitos amigos que foram, que eu fui construindo nessa minha jornada. Né? E eu tenho sempre o prazer de estar revendo, reencontros,
encontro com vocês. Isso me dá uma alegria muito grande. Realmente, nós trabalhamos muito, muito, tivemos muito curso, fizemos muito curso, coordenei muitos cursos de especialização e de formação de professores, né? Nesse período que eu estive aí no trabalho na UNB, né? E coordenando esses cursos e participando desses cursos e estando junto com vocês na região, principalmente na regional de Planaltina, na regional de Sobradinho, né? Então, é muito bom, eu me sinto muito honrada, meu coração fica, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu não vou dizer nada para vocês. Eu vou conversar com vocês. Tá? Quando a gente fala para vocês, o sentimento é que ela sabe muito e a gente não sabe nada. Não é isso. Todos nós sabemos um pouco. Né? E precisamos construir essas pontes, Clarissa, que você acabou de nos falar, essas pontes do nosso caminhar. Né? Então, é no diálogo, nesses momentos que a gente pode ir construindo, né? Que a gente pode ir construindo essas pontes, esses diálogos, que a gente vai construindo conhecimento. Né? Há duas coisas antes de iniciar propriamente dito o nosso assunto. Em primeiro lugar, agradecer a Clarice, agradecer a Regional de Planaltina, né, a Kátia também, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Em segundo lugar, eu queria dedicar essa minha fala de hoje, essa minha conversa, como eu disse, é uma conversa com os professores, a uma amiga que faleceu agora em sábado, uma amiga que também lutava muito pela educação. Ela se chama Ieda Maria Vargas Vilas Boas, e ela também faleceu recentemente, e era uma batalhadora incansável pela cultura, pela educação, tem um trabalho, inúmeros trabalhos publicados, inclusive um trabalho belíssimo sobre Cora Coralina. Então, a ela dedico essa minha fala de hoje. Bom, em segundo lugar, eu queria lembrar vocês que há poucos dias, não sei se a Clarice poderia depois recuperar esse link para os professores, houve uma palestra maravilhosa da professora, da nossa professora Chauí, Marilena Chauí. Ela é filósofa, ela é socióloga, e ela fez uma palestra maravilhosa falando sobre ideologia, né? E ela foi desenvolvendo a palestra dela é de uma lucidez, de uma competência, uma coisa muito, muito grande, muito importante. E ela, no finalizar, né, da fala dela, ela diz que nós vivemos tempos sombrios, né? E esses tempos sombrios, grande parte disso deve-se a isso, né? A esses momentos tristes que a gente anda passando por conta do neoliberalismo. E ela mostra que uma das características do neoliberalismo é o ódio ao pensamento. Nós temos hoje uma raiva de pensar. Né? Parece que se difunde nas redes sociais que o pensamento, a inteligência, a cultura, a arte, eles não são importantes. O que eu gostaria de comentar com vocês e discutir aqui nesse momento é que nós possamos resgatar, como educadores, nós somos educadores. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, Clarissa. Nós temos que resgatar esse amor ao pensamento. Nós temos que resgatar esse amor à arte.
nós temos que resgatar esse amor à cultura, né? Então, trabalhar os nossos alunos no sentido de que nós possamos levá-los a voltar a refletir, a voltar a pensar, a entender-se como cidadão na sociedade. Tá? Então, eu gostaria de iniciar assim, né, essa minha discussão e dizer que a leitura, nós vamos discutir aqui mais profundamente, né? A leitura é uma atividade interdisciplinar por excelência. A leitura Por que a leitura é uma atividade interdisciplinar por excelência? Porque tudo que a gente lê está falando alguma coisa sobre o mundo. Não há uma divisão metodológica, né? Você não vai estudar, você não vai ler um texto, uma aula de língua portuguesa, por exemplo, não fala de algo do mundo. Você está sempre numa postura interdisciplinar. Há sempre uma relação entre os assuntos, os mais diversos assuntos, filosofia, história, geografia, política, música, poesia, enfim, astronomia, todos esses assuntos estão envolvidos no ato de ler. Por isso que eu há muitos anos venho fazendo pesquisa sobre a leitura, né? Fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, essas pesquisas, essas análises que eu tenho feito sobre leitura, e mostrar que o professor, independente da, da cadeira dele, independente de qual disciplina ele ministra, ele pode e deve ser um professor interdisciplinar, porque ele vai estar trabalhando o mundo e a leitura propicia isso. Por isso, o professor é um professor que trabalha a leitura, não é só o professor de português, mas é o professor de história, de matemática, de geografia, de física, de química, porque ele sempre vai atrelar o aluno, né? Vai levar o aluno a esse mundo de descobertas. Né? Então, a leitura é uma atividade interdisciplinar por excelência. Eu queria que você passasse o primeiro slide que eu separei aqui para o nosso. Aqui eu digo que letramento é cidadania. Quando nós estamos agindo como professores, nós estamos na nossa missão, né, de profissionais da educação, como educadores, nós estamos construindo cidadania, certo? Então, quando nós estamos preocupados com a aprendizagem real desses alunos, nós estamos construindo cidadania. E eu gosto muito dessa frase do Ziraldo. O Ziraldo é uma cabeça fantástica, né? Ele diz que ler é melhor que estudar. Então, essa frase do Ziraldo, é uma frase conhecida, famosa, remete à ineficiência da escola, sua distância em relação às práticas sociais significativas. Inclusive, essa citação está no livro da Roxane. Por que remete à ineficiência, que nem sempre a escola está relacionada a essa preocupação de estar mostrando a vida. Né? Então, por que é melhor do que estudar? Estudar no sentido de ir para a escola para decorar conteúdo. O professor não tem que se preocupar em passar conteúdos prontos e acabados para o aluno.
O professor tem a missão de levar esse aluno a fazer a sua reflexão, a aprender a ler, a aprender a discutir o mundo em que vive, né? Então, nesse sentido, o letramento, o ensino se torna um caminho para a cidadania, certo? Pode passar o outro slide, por gentileza. O próximo slide. Isso. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos construir com os nossos alunos uma consciência cósmica, planetária, social, política. Então, a conscientização é o caminho para o letramento, né? É desenvolver o respeito à diversidade, né? Nossos alunos têm uma diversidade enorme, culturalmente falando. Nós temos alunos de famílias que vêm das mais diferentes zonas urbanas e rurais do Brasil, né? Então, nós temos alunos que são descendentes de índios, alunos que são descendentes de pessoas africanas, né? E que somam, e muitos também europeus que somam e faz essa construção maravilhosa que é a formação do povo brasileiro. O povo brasileiro, ele é diverso nas suas características, portanto, esse respeito à diversidade, respeito às características, à cultura do outro, é a única forma, a única maneira, a única forma de se levar a uma consciência maior. Somos todos iguais, estamos todos aqui, né, numa tentativa de construir um mundo melhor, uma consciência cósmica, uma consciência planetária. Nós temos esse caminho, nós temos essa obrigação, e nós, mais do que todos os outros, como educadores, né, nós temos esse. Nossa obrigação. Nossa obrigação é trabalhar no sentido de respeitar o diferente, de acolher o diferente. Né? E um ensino interdisciplinar em que nós trazemos para a sala a realidade do mundo através da leitura, nós fazemos isso, nós conseguimos isso, né? Então, nós temos um grande desafio como professores, né? Desenvolver o respeito à diversidade, à diferença para todos os sujeitos no processo educativo, né? Acolher todos, independente de sua raça, independente de suas potencialidades, de suas, às vezes, maiores dificuldades, né? Nós temos também crianças que têm limitações, algumas limitações cognitivas, problemas visuais, auditivos. Então, nós temos que acolher todos, todos são iguais e todos merecem ser respeitados e valorizados por aquilo que são, né? Assim, é nesse sentido, Clarissa, é nesse sentido que eu vejo a educação, nessa perspectiva que eu entendo a educação. E é nessa perspectiva que eu luto muito para que a leitura e, consequentemente, a escrita, né? Mas aqui nós vamos nos ater mais à leitura, a leitura seja uma prática diária dos professores em sala de aula. Né? Nós só podemos desenvolver uma consciência se nós construirmos um ambiente de letramento em sala de aula. E a leitura é o caminho, é a ponte para essa construção. Você passa para nós o próximo. Quando eu falo que o letramento não é apenas saber ler e escrever, mas é principalmente se situar no mundo. Por quê? Porque há muitas pessoas que sabem
razoavelmente ler e escrever, mas não se situam no mundo politicamente, ficam totalmente à parte, nem espacialmente, né? As pessoas mal sabem que nós viemos da poeira das estrelas, né? Que nós estamos num pedacinho aí da nossa galáxia Via Láctea, né? E que o nosso planeta é uma pontinha brilhante aí dentro do sistema solar. Que espaço é esse? Quais são os espaços, né, que nós vivemos? Como é? Nós conhecemos, né, os nossos espaços, os alunos conhecem, os alunos entendem esse processo ideologicamente. Aqui eu volto a recomendar com muita ênfase que vocês ouçam a palestra da professora Marilena Chauí, que ela explique ideologia e como é importante que nós, não só como professores, né, principalmente como professores, entendamos o que é um processo ideológico, porque ele é muito naturalizado, ele é pouco percebido, por ser muito naturalizado, ele é pouco percebido. Então, é fundamental que o professor tenha essa consciência, para ele trabalhar com seus alunos é, de uma forma, que ótimo, aqui está dizendo que vai ser enviado para todos o link da palestra da professora Chauí. Muito bom. Então, trabalhar com eles de uma forma que eles percebam a ideologia que subjaz em cada texto, né? Cada texto tem a sua visão ideológica, eles têm que perceber, né? Respeitar as visões ideológicas, naturalmente, que nós temos que respeitar, mas perceber que ela existe. Isso é muito importante. Letramento também tem um aspecto cultural, né? Que a gente tem trazido para a escola do ponto de vista cultural? Os nossos valores, a nossa música popular. Eu sou uma batalhadora da música popular no Brasil. A MPB, a nossa música, gente, é de uma riqueza. Poucos países no mundo tiveram uma cultura musical como a nossa. A música popular brasileira, vocês estão sabendo que o Gilberto Gil acabou de ser integrado à Academia Brasileira de Letras, né? Ele se tornou imortal. A academia foi essa semana, né, que ele foi homenageado e ele recebeu, né, a, o título, né, de imortal pela Academia Brasileira de Letras. E umas pessoas perguntaram assim: mas ele não é poeta, ele é compositor. Quando a poesia se junta à melodia, aí nós temos o sublime. Então, o Gilberto Gil, ele consegue construir esse sublime quando ele constrói letras maravilhosas, com melodias maravilhosas, né? Então, a cultura, ela tem que estar aí. E eu não falo só de uma cultura só elitizada, não, né? A cultura vem desde das modas de viola caipira, raiz, né? É, desde um catulo da paixão cearense, né, que fez o Luar do Sertão, até uma cultura mais elitizada, como ouvir uma sinfonia de Johann Sebastian Bach. Então, a cultura, ela tem que permear, mas a cultura brasileira, especificamente a cultura brasileira, os nossos sambas, a nossa música popular, ela tem que ter um espaço grande, porque ela é excelente, é de excelente qualidade, do ponto de vista da poesia, o ponto de vista da melodia. Então, eu estou trabalhando
as músicas, eu trabalho a música popular na escola, eu estou resgatando toda essa beleza, toda essa poesia riquíssima que tem a nossa música, né? Então, às vezes um professor fala assim, mas eu nem sei o que é MPB. MPB é a nossa música popular brasileira, que é de uma riqueza fantástica. Então, eu fiz esse parênteses aí porque por que nós temos que nos situar culturalmente no país em que vivemos? Nós não podemos esquecer nossas raízes, nós não podemos esquecer da nossa música, da nossa literatura, dos nossos grandes poetas, escritores, né? E a música ela é incrível porque ela pode ser trabalhada, né, desde a criança pequena, né, infantil, até o adulto, para levar a reflexão, para levar a discussão e para usufruir da beleza também, né, da poesia musicada. E humanamente, se nós trabalharmos todos esses aspectos, nós estamos não só promovendo o letramento, como nós estamos crescendo enquanto seres humanos. Nós somos Homo sapiens. Nós sabemos que sabemos. Essa é a característica do Homo sapiens. Ele sabe que sabe. Então, não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que nós temos um compromisso, nós, principalmente nós, quando eu falo somos nós, os professores, temos um compromisso com o crescimento humano dos nossos alunos, com o crescimento humano, né? Com o respeito humano. Nós vivemos num mundo em que todos merecem ter acesso à cultura, à informação, sempre com muito respeito, com dignidade, porque todos merecem dignidade, né? E eu vejo que a escola pública ela tem crescido muito, apesar de todas as dificuldades, ela tem crescido sim. Os professores hoje estão mais bem preparados. Muitos não param na graduação, continuam, fazem uma pós-graduação, fazem um mestrado, fazem doutorado. Eu tenho inúmeras orientandas aí em Brasília que fizeram doutorado e continuam na escola básica trabalhando, né? E olha que contribuição maravilhosa que elas estão dando agora com essa nova visão, com essa nova perspectiva, levando para a escola suas próprias pesquisas. Então, eu acho que a escola pública está crescendo muito, sim. Mentira quem diz que nós estamos assim numa situação. Os professores querem aprender, os professores têm interesse, os professores tiram o espaço dele, o tempo dele para ouvir, para aprender, para trocar ideias. Então, eu acho que nós estamos sim crescendo, apesar de todas as dificuldades que nós temos vivido, vivido nesse contexto político, né? Mas eu creio que sim, e nós vamos continuar crescendo, se Deus quiser. Você pode passar o próximo slide. Bom, um dos problemas muito sérios que a escola ainda tem, né? Não são todos os professores, mas ainda persiste isso aí que a gente tem que lutar contra isso, né? Então, nós temos que lutar contra o professor que finge que ensina, um aluno que finge que aprende, fica tudo igual, né? E não evolui, não muda, não se transforma, né? O professor que faz resumo no quadro e desenvolve a prática de aluno copista. Gente, por favor, não façam isso. Não seja aquele professor que vira de costas para o aluno e fica fazendo resumo no quadro. Não façam isso. Se vocês já fizeram, passem para uma outra etapa, né, de ensino, de relação, de interação com o seu aluno.
Não faça mais isso. Isso não é dar aula, né? Primeiro, porque nós não precisamos, o aluno não precisa copiar, ele precisa escrever. Com certeza, ele tem que escrever, ele tem que construir seus próprios textos. Mas ele não tem que ficar copiando, porque na maioria das vezes ele está copiando, nem sabe o que ele está copiando. Ele vai copiando. O professor vai pondo no quadro, ele vai copiando, aí depois o professor manda ele decorar aquilo para a prova, ele decora, também continua sem saber o que ele está decorando, né? E chega lá na prova, ele decorou, ele coloca lá o que ele decorou. Não houve aprendizado, não houve evolução, não houve reflexão. Isso é horrível, horrível. O professor que faz. E depois, para que o professor vai fazer resumo no quadro? Se o MEC distribui todos os livros de todas as disciplinas, né? Então, o professor, e numa prática interdisciplinar, o professor não precisa ficar preso ao livro. O professor de português, por exemplo, precisa ficar preso ao livro de português. O professor de português pode trazer o livro de história e discutir com os alunos um texto de história. E como aquilo tem uma repercussão na vida do brasileiro, né? Como aquele fato foi importante. Olha, aqui na história fala que o Dom João VI veio para o Brasil com a família real quando Napoleão invadiu lá Portugal. O que aconteceu, então? E de bom e ruim, isso as consequências disso para o Brasil. Ah, professora, mas eu não sou professora de história, eu vou falar errado. Então, vamos fazer uma aula em conjunto, traz o professor de história e vamos fazer uma discussão, né? Você, como professora de português, que está ali trazendo elementos da linguagem, do texto, tirando dúvidas sobre o vocabulário, e o professor de história trazendo outros elementos históricos, de reflexão, né? Então, não faz resumo no quadro, não. Usa o livro está lá. Como é que dá o livro para todos os alunos? Você tem 30 alunos, 40 alunos na sala de aula, os 30 alunos, os 40 alunos vão ter acesso ao livro. Então, não há razão para se fazer uma prática tão anacrônica, tão ruim, né, em todos os sentidos. Nós temos que fugir também da relação monológica, né? Você sabe tudo. Eu sou professora, eu sei tudo. E você, menino, fica quieto. É só no diálogo que se constrói aprendizagem. É no diálogo. O diálogo implica respeito, aprender a ouvir o outro. E nós temos o que ensinar, mas também temos muito a que aprender. Né? Então, a relação entre um professor e um aluno tem que ser uma relação dialógica o tempo todo. Ele vai entender quais são os anseios do aluno, as dúvidas do aluno, às vezes a interpretação do aluno não é a mesma que a sua, e você, de repente, você descobre, mas eu não tinha pensado sobre essa perspectiva, não é que ele tem razão? Ou, né, você pode complementar a visão dele. Então, em qualquer hipótese, a relação tem que ser dialógica. Né? A escola não pode privilegiar o conteúdo, gente. Isso também não é uma escola que se propõe cidadã, não é uma escola que se propõe trabalhar em cima da interdisciplinaridade. A escola é uma coisa terrível, terrível. É quando um professor chega perto do final do semestre ou do final do ano e fala assim: eu já dei todo o meu conteúdo. Como se a função dele, como se ele fosse um conteudista, que ele estivesse ali só para dar conteúdo. Ele não se preocupou se o aluno aprendeu a ler, se o aluno aprendeu a refletir, se que aquela discussão toda que foi feita em sala de aula, o que ele fez com aquilo? Aquilo ajudou ele para ser mais feliz? Ajudou ele na vida do dia a dia? Se ajudou, ótimo. Se não ajudou, pouca influência vai ter.
E isso não se restringe ao professor de português, não. Ao professor de matemática, ao professor, né? Então, o aluno fala, olha, professor, eu fui ao supermercado e consegui fazer o troco. Eu entendi que eu tinha que dar tanto e receber tanto. Então, ele está construindo, né, uma prática social alicerçada numa aprendizagem que ele teve. Ele está fazendo a construção entre a aprendizagem e o mundo. Nesse sentido, o professor fala, ah, que bom, ele aprendeu a usar o dinheiro, a dar troco, a não ser enganado no mercado. Então, eu estou construindo um cidadão. A escola, ela tem essa função de construir cidadãos, né? Que pensam, que reflitam, que são protagonistas da sua história. Não privilegie só o conteúdo. Existe um conteúdo, né, curricular, nós sabemos, mas é muito mais do que o conteúdo, é como trabalhar, é como se construir essa relação dialógica, essa relação de conhecimento, de troca de ideias, né? Então, vamos fugir de um aluno que não aprende a pensar, tá? E, portanto, mais importante que tudo, um aluno que não aprende a ler. Porque não adianta eu botar muito conteúdo, não adianta eu construir, eu falar, eu sou um professor que eu ponho todo o meu conteúdo, se o aluno aprender, aprendeu, se não aprender, não aprendeu. Não é, você não é um professor, né? Você não é um professor, porque essa não é a prática de um professor, certo? Gente, antes de seguirmos adiante, eu quero lembrar que eu passei a Clarissa um texto, um texto, acho que tem 13 ou 14 páginas, que depois ela pode colocar aí, para que vocês leiam, né? Lá no texto eu falo um pouco sobre interdisciplinaridade. Eu não vou falar aqui mais, porque como nós temos que entrar no aspecto específico da leitura, senão ficaria muita coisa. E lá eu falo também sobre a transversalidade. Ah, o link está no chat, está avisando aqui, viu? Lá eu falo também sobre a transversalidade, né? Aqueles aspectos transversais que o professor pode usar e deve usar para trabalhar com os alunos, né? Então, esse material está lá para ser lido, tirar dúvida, e se vocês, depois da leitura desse material, se ficarem com dúvida, então, por gentileza, pode mandar a Clarissa ou para o meu e-mail, né? Depois a Clarissa pode deixar meu e-mail aí também, eu terei muito prazer em conversar com vocês e tirar as dúvidas, né? E aí vocês podem ter essa oportunidade de refletir, certo? Então é por isso que nós não vamos. Eu selecionei alguns aspectos para que a nossa conversa não fique muito longa e não fique cansativa para ninguém. Tá? Então, fazendo essa explicação, vamos dar continuidade às nossas reflexões. Eu peço para colocar o outro slide aí, para a gente dar seguimento. Então, concluindo, né, o slide anterior, é preciso fazer da escola uma instituição acolhedora e inclusiva, né? Romper com a ilusão da homogeneidade que tem provocado durante décadas uma crise no ensino, uma ausência de cidadania. E a atividade de leitura que nós vamos ver hoje é, por excelência, uma prática interdisciplinar, porque ela trata de todos os aspectos todos os aspectos da vida. Uma vez eu costumo brincar
dizendo que o professor de português ele tinha que ganhar o que os outros professores todos ganham junto, porque quando ele vai trabalhar a leitura, ele vai trabalhar todos os assuntos, né? Então, se os outros professores precisam ser leitores, imagine um professor de língua portuguesa. E o professor de ensino infantil também, porque ele é um professor que trabalha todos esses aspectos. Não, ele é o único professor, né? Até eu acho que se não me engano, até a quarta série, ele é um professor que trabalha o português, a língua, ele trabalha a matemática, ele trabalha a história, a geografia, então ele vai trabalhando todos esses elementos. Então, não há como um professor se restringir à sua disciplina. Todos devem ter uma prática interdisciplinar. E a leitura ajuda muito nessa prática interdisciplinar, porque a leitura vai realmente falar sobre as coisas do mundo. Mas vamos para frente, porque nós temos que entrar no nosso assunto ainda, que nós ainda não entramos, que é a leitura especificamente. O outro slide, por gentileza. Nós vamos aqui a nossa conversa hoje é no sentido de construir uma prática que privilegia a reflexão e não o conteúdo, isso eu já falei para vocês, só confirmando. Construir uma postura pedagógica que desenvolva no aluno o desejo de pesquisar, de ir além, ser protagonista de sua aprendizagem. Ele não tem que decorar nada, ele tem que pesquisar, ele tem que sentir vontade de aprender, ele tem que ser amigo do pensamento, da reflexão. Nós temos que passar isso para ele, né? Ele tem que ser protagonista de sua aprendizagem. Nós temos que construir relações dialógicas, uma interação constante entre nós, os pais também, a família dos alunos e os alunos e as salas de aula. Quanto mais nós pudermos trazer os pais para o universo da escola, melhor será aquele aluno, para a nossa para o sucesso do nosso ensino e para o sucesso da aprendizagem da criança, do adolescente. Então, é muito importante que a escola esteja sempre atenta para chamar esses pais, né? Para que eles também sejam coautores dessa aprendizagem, né? E que eles tragam também os elementos culturais deles para serem respeitados, refletidos, né? Na escola. Quantas vezes aí nós temos pais cujos avós, bisavós viveram numa aldeia indígena? Imagina que maravilha ele trazer e contar uma história para os colegas do filho dele, né? Essa experiência do seu avô, essa tradição maravilhosa, toda essa cultura que ele adquiriu, né? Então, a escola tem que permitir esse espaço. A escola tem que ser cidadã, né? E nós temos, portanto, nesse sentido, construir um ensino interdisciplinar e interacional. Passa para o próximo, por gentileza. Assim, uma continuação do anterior, no sentido de construir um aluno pensante, crítico, atuante na sociedade em que vive, construir um aluno que tenha competência leitura, e nós vamos ver agora, assim que nós começarmos a trabalhar especificamente a leitura, como eu posso ajudar a levar meu aluno até essa competência leitora. Nesse sentido, construir uma escola acolhedora, interessante, desafiadora e instigante, né? Construir um ensino inter e transdisciplinar e, como resultado disso tudo, construir o letramento escolar. Pode passar, por gentileza. Bom, então o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos trabalhar, depois
desse longo preâmbulo, né, nós vamos trabalhar as dimensões textuais. Na leitura, quando a gente vai ler um texto, o texto ele tem dimensões. Tá? Eu trabalhei muito com meus orientandos, li muito, estudei muito sobre a leitura, sobre o processo de leitura, esse processo de leitorização, e comecei a perceber que a leitura é um processo um pouco complexo. Quando a criança se alfabetiza, muitos professores têm a impressão ou a ilusão de que ela está alfabetizada. Ela está alfabetizada, ela é capaz de perceber a relação entre o fonema e o grafema. O fonema é o som, né? E o grafema é a letrinha que responde aquele som. Então, A, né? A, aí ela vai aprender que o A é uma bolinha com um rabinho, né? Então, essa relação fonema-grafema. Acontece que a criança, quando ela é alfabetizada, ela está ainda no primeiro estágio. É claro que para você ler, você tem que fazer essa decodificação, você tem que relacionar o fonema com o grafema. Mas isso é o primeiro estágio. A leitura é um passo mais complexo, né? Então, nós percebemos que a leitura ela tem suas dimensões, que essas dimensões precisam ser trabalhadas. Se eu quero construir com meu aluno um processo real de letramento, se eu quero levar meu aluno a ter uma competência em leitura. Então, eu trouxe aqui algumas dimensões. Claro, é uma palestra, eu não posso ficar aqui conversando com vocês o dia inteiro. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada dimensão que compõe o texto, né, e que devem ser consideradas no momento do seu ensino. E isso não é para todos os professores, porque todo mundo tem que trabalhar a leitura em sala de aula. Então, eu chamo de primeira dimensão de dimensão contextual ou metatextual. Eu chamava de dimensão contextual, mas a Ingeborg Koch, uma das grandes especialistas em leitura, processos de leitura, uma grande linguista, muitos livros, ela, né, publicou livros excelentes, ela chama essa dimensão de metatextual, porque o contexto ou o metatexto, aquilo que está além do texto. Eu já vou mostrar para vocês. Além dessa dimensão, nós temos a dimensão textual, é o próprio texto, a própria tessitura do texto, como que eu vou construindo, né? Como que eu construo o texto, como eu construo as minhas orações, as orações em períodos, os períodos em parágrafos, né? E os parágrafos em um texto coerente, coeso. Então, a coesão e a coerência estão profundamente ligadas à dimensão textual. Ela precisa ser também considerada. Às vezes o aluno não entende uma palavrinha, para nós é uma palavra tão corriqueira, para ele é uma palavra que ele. Eu falo, eu fui ao aniversário do José, eu lhe dei um presente. Aí, esse li, a criança fala, o que é esse li, professor? Ele não percebeu que ali, né, o lhe, esse lhe, é um pronome oblíquo que se refere ao José. O aniversário é do José. Olha, engraçado, olha esse texto, né? Diminuto. Eu fui ao aniversário do José e lhe dei um presente. Olha quanto conhecimento de mundo tem aí. Porque há países, há culturas em que não se dá presente no aniversário. Então, quando você, na nossa cultura, eu fui ao aniversário de alguém, pressupõe que você levou uma lembrancinha para essa pessoa, né? E eu lhe dei, quer dizer, olha aí como o tecido textual,
ele vai também trazendo conhecimento de mundo, né? Menor que seja, mais simples, por mais bobinho que seja o texto, isso ocorre, né? Então, quando o aluno, às vezes é uma coisa que você fala, nossa, mas isso é tão simples. É simples, mas não é para aquele aluno. Ele merece que você pare ali, explique. E nesse momento você vai introduzindo alguns conhecimentos gramaticais, norma padrão. A gramática ela não tem que ser, isso eu estou falando especificamente para o professor de português, ele não tem que ficar mandando aluno decorar a gramática, não. A gramática ela tem que funcionar como um elemento para melhorar a leitura da criança, do adolescente. Não é o contrário, não. Eu não tenho que ficar ensinando gramática, mandando ele decorar a gramática para depois ele aplicar na leitura e na escrita. Não. Primeiro, eu vou trazer o texto e à medida que ele for tendo dificuldade, principalmente com a dimensão textual do texto, eu vou trazendo os elementos gramaticais de como eles vão se construindo, né? E aí, a minha gramática, ela vai ter uma função, ela vai ser funcional, ela vai ajudá-lo a aprender a ler, ela vai ajudá-lo a aprender a escrever. Não é a gramática por si, né? Ela tem essa funcionalidade. A dimensão infratextual, que para mim é a dimensão mais importante. Se o aluno não aprender, se ele não entender o que está infratextualmente, ou seja, se ele não perceber as inferências que nós fazemos ao ler, porque todos nós fazemos inferências quando lemos, né? E no material que eu enviei para vocês, tem um exemplo grande, bem delineado, de como você percebe essas inferências que vão sendo construídas no texto. Todo texto tem inferência, praticamente todo texto, porque quando nós vamos lendo, nós vamos acrescentando ao texto os nossos conhecimentos de mundo. Vamos fazendo certas inferências, né, que podem ser atualizadas, que podem ser confirmadas ou não. Então, a dimensão infratextual é muito importante. E desculpa que teve um erro, a dimensão aqui que eu queria colocar é a dimensão intertextual, e saiu infratextual também, me perdoe. É a dimensão intertextual, que um texto é dependente ou tem como objeto inicial um outro texto, né? Ele faz referência a um outro texto. Mas nós vamos ver isso. Então, vamos começar aí a primeira dimensão. Por gentileza, o próximo slide, por gentileza. O próximo slide, amiguinho. Bom, então aqui nós temos a primeira dimensão. Eu falei que é a dimensão metatextual, contextual. O contexto que está inserido no texto ajuda muito em nossa compreensão. Para entender certas informações que estão presentes no texto, nós temos que acionar nosso conhecimento de mundo, que é o nosso conhecimento pragmático cultural. Todo texto ele está inserido numa realidade. Não existe um texto na nuvem, a nuvem é só no computador. Todo texto está inserido numa realidade maior. Então, é importante que o professor traga essa realidade quando for no momento da leitura do texto, dizendo qual é a história, né, desse texto, em que momento ele foi escrito, quem é o autor, né? Qual é a ideologia que está presente? Talvez o aluno não saiba, mas o professor pode mostrar a ele, né? Quem escreveu, qual é a ideologia, qual é enfim, uma série de informações que são culturalmente, socialmente determinadas.
Essas informações, embora nem sempre estejam explicitadas, elas são compreendidas pelo nosso conhecimento de mundo. O contexto no qual o contexto é aquele espaço maior no qual o texto se insere. Se refere à ideologia, a crenças, a época em que foi escrito, né? O autor do texto, né? A visão ideológica desse autor. Há uma série de elementos, né, que estão presentes nesse texto e que nos remetem a uma realidade da qual o texto faz parte. Né? Então, vamos ver um exemplo aqui. Pode pôr no próximo slide um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, o contexto sociopolítico, né? Aí é uma charge, vocês estão vendo, né? A Polícia Federal nem acabou de colocar o fulano ali, está sendo procurado pelos crimes, quando ele olha do lado, o fulano já é candidato, né? A vereadora, deputado, enfim, ele fica desesperado, né? Que ele falou, acabei de colocar, né, esse fulano aqui como respondendo por diversos crimes, e aqui ele já é candidato a alguma coisa. Então, isso fala muito do nosso contexto político, essa questão da corrupção, essa questão da vida, né, da vida política do país. Vocês veem, a charge, ela mistura imagem, né? A leitura da charge se faz a partir da imagem, a partir das expressões faciais, né? O funcionário lá, o policial da Polícia Federal, ele está nem sabe o que ele faz, né? Está desorientado. Então, a expressão dele de espanto, né? Tudo isso faz com que essa situação do país que vive, isso é um contexto sociopolítico. Aparece na charge por excelência, né? Ela trabalha muito essa ironia dos contextos políticos que existem, né? Mas pode aparecer também no texto escrito, né? Então, o contexto vai falar muito sobre a realidade daquele texto, como aquele texto está inserido, né, no nosso dia a dia. Pode passar, por gentileza. A próxima dimensão. Como eu já tinha falado para vocês, a dimensão textual também é muito importante. Por quê? Porque o texto ele tem estruturas coesivas que organizam o texto, fazem dele um todo coeso. No material que eu mandei para vocês, eu explicito isso direitinho, com exemplos. Vocês vão achar lá, vocês vão perceber os exemplos que estão lá, em que eu explico detalhadamente como esses elementos interferem também na compreensão do texto. Então, eles não só interferem na compreensão, como eles são responsáveis também pela progressão do texto, para que o leitor perceba que está falando o mesmo assunto. Né? Quando a gente fala com o aluno, aluno, você fez uma redação, você começou falando um assunto, terminou falando de outro, há uma necessidade que o texto remeta sempre ao mesmo assunto. Ele traz exemplos, ele traz depoimentos, ele traz argumentos, mas ele tem que se concentrar naquele assunto, para que a gente perceba essa progressividade, para que o texto tenha coerência. Um texto, para ser coerente, é necessário que os elementos responsáveis por sua progressão temática estejam de tal forma organizados que possamos perceber de forma bem clara o desenvolvimento desse tema em uma sequência lógica, com começo, meio e fim. Quer dizer, o texto ele tem que começar falando daquele assunto,
pode trazer uma série de exemplificações, de argumentações, mas ele tem que concluir em cima daquele mesmo assunto. Essa é a construção de um texto. Isso faz parte da dimensão textual. É importante que o aluno saiba disso, é importante. Até porque quando ele for construir o texto dele, ele vai ficar atento para essa questão. O meu texto ele tem que ter uma organização e uma coerência. Quer dizer, se eu começo a falar de um assunto, eu continuo a falar daquele assunto. Né? E a trabalhar essa dimensão com o aluno, mostrar os diversos elementos que compõem aquele texto, faz com que o aluno compreenda muito melhor o texto. Né? Então, vamos ao exemplo, no próximo slide tem um exemplo. Eu peguei esse pequenino texto sobre o Dalai Lama, e eu coloquei aqui, como vocês podem ver, tudo que está em cor-de-rosa se refere à espiritualidade, ou religião, ou alguma coisa nesse sentido. E tudo que está em amarelo, né, o amarelo, refere-se à ciência. Então, o texto é um pequenino texto que fala sobre um monge cientista. Então, vocês veem que o título tem um monge, que é algo do campo semântico da religiosidade, né? E cientista, que é do campo semântico da ciência. Então, o texto diz o seguinte: o líder espiritual e político dos tibetanos é um defensor e admirador da ciência, um método complementar ao budismo, na busca pela verdade. Se não fosse um religioso, o 14º Dalai Lama poderia ser um pesquisador. Desde criança, um monge gostava de mirar as estrelas com seu telescópio. Então, isso aí é um texto. É um texto porque... É claro que eu trouxe um texto pequenininho, porque não poderia, né? Se fosse trazer um texto muito grande aqui, ficaria complicado, né? Mas é um texto no sentido de que ele começa e termina, né? Ele conclui em cima do mesmo assunto. E ele repete palavras, um vocabulário que vai construir essa progressão temática, né? Essa coerência textual. Então, olha aí, o líder espiritual está relacionado, né, a um aspecto religioso. Budismo é um aspecto religioso. Se não fosse um religioso, então a palavra religioso também é um aspecto religioso. Dalai Lama, um aspecto religioso. Monge, são as palavras que estão em cor-de-rosa. Então, monge, então, são essas palavras que estão ligadas ao aspecto religioso. Mas o texto não diz que ele é só um religioso. Ele traz uma outra informação, é que ele é cientista, ele gosta de ciência. Né? Então, a outra informação, ela vem também marcada no texto, né? E reiterando, vai trazendo novamente aquela ideia, né? Para que fique claro ao leitor do que se trata. Então, cientista, ciência, pesquisador e telescópio. Então, essas palavras que estão ligadas à ciência. De um lado, eu tenho as palavras ligadas à religiosidade, e do outro lado, as palavras ligadas à ciência. A união dessas duas compõe um texto lógico, né? Coeso, organizado e claro, que tenha clareza, né? Porque eu preciso de eu tenho que ler um texto que ele não faça sentido. Um texto que não tem sentido não adianta ler, porque não vai fazer sentido para ninguém. Né? É claro, se você lê um texto desse, é um texto muito simplesinho, é claro que um poema, né? Se você trabalhar com adolescentes ou até adultos, né, no EJA, você pode trabalhar um poema. O poema é sempre mais complexo, né? Porque o poema é construído por metáforas, né? E tem
uma série de elementos sinestésicos, ele tem a rima ou não tem a rima, mas ele tem um ritmo especial, ele vai trazendo sensações e emoções. É diferente do texto em prosa, do texto mais simples, mas que ele pode e deve trabalhar também. É claro que isso vai exigir do professor um pouco mais de pesquisa em cima do poema, né? E vai exigir também do aluno uma percepção maior, porque a poesia é o máximo da linguagem artística. A poesia o, é o clímax da linguagem da arte. Né? E a arte nem sempre é simples de se entender. Por isso que ela é arte. Né? Por isso que nós podemos fazer uma diferenciação grande entre esse entretenimento barato, popular, de gosto duvidoso, né? Que fica na mídia, com a arte. A arte ela é mais difícil de ser compreendida, por isso que ela eleva o ser humano, por isso que ela é um outro patamar de compreensão. Sendo um outro patamar de compreensão, ela nos faz elevarmos, né, como ser humanos, como Homo sapiens. Bom, então, entenderam? Aqui não dá para a gente entrar. Vamos ver, quem sabe para frente a gente dá um curso, e aí a gente vai trabalhar cada dimensão, porque isso exige realmente que a gente trabalhe muitos exemplos, muitos elementos, a gente começa a entender como pode fazer. Mas aí é apenas um exemplo, e lembrando que é importante ler o texto que eu encaminhei para vocês, porque ele vai complementar a nossa conversa aqui. Tá, então vamos para a próxima dimensão. A dimensão infratextual. A dimensão infratextual é fundamental, gente. Todo texto carrega inúmeras informações implícitas. Com licença, vou beber um golinho d'água. Todo texto carrega inúmeras informações implícitas. E essas informações são fundamentais para a compreensão do texto. Essas informações completam o sentido do texto lido. Essas informações são as inferências. Quando nós vamos lendo, nós vamos construindo inferências a partir do nosso conhecimento de mundo. Então, é importante que o professor, ao fazer perguntas no texto, faça perguntas que ele não vai ter a resposta na superfície do texto. Ele só vai ter a resposta se ele tiver compreendido o texto. Essa é a grande sacada. Essa é o pulo do gato. Se eu não construir com meu aluno perguntas inferenciais, eu nunca vou chegar à conclusão de que ele sabe ou não sabe aquele assunto, né? O que ele está escrito ali no texto, porque essa capacidade de construir perguntas que estão inseridas não ali na superfície do texto, mas mais aprofundado, né? De uma forma mais aprofundada. Ele vai ter que entender para responder. Ele não vai apenas procurar lá no texto a palavrinha que a professora pediu, não. Ele vai ter que pensar, refletir, entender, acionar seus conhecimentos de mundo para poder. Então, é uma dimensão fundamental. Sem a dimensão infratextual, nós não podemos dizer se o aluno entendeu ou não o texto. Ela é fundamental. Vou dar um exemplo aqui, que eu gosto muito desse exemplo, porque é um exemplo que todos os professores, não, mas
principalmente os professores de educação infantil, podem usar nos seus alunos. Faça, por gentileza, o próximo slide. Sim. Antes da gente entrar no exemplo, eu vou falar um pouquinho para vocês que como que o professor faz com que o aluno perceba essas inferências que estão no texto. Então, entre essas estratégias, nós temos a ênfase nas pistas que o texto dá, porque todo texto traz pistas, né? É claro que eu teria que ter uma aula só para explicar essas pistas de contextualização, elas são muito importantes. E ela, inclusive, a minha irmã, a professora Estela Bortoni, ela também tem um artigo que ela fala dessas pistas, ela chama de andar a imagem, que são pistas contextuais no interior do texto, que faz com que a gente, é como se a gente levasse o aluno a perceber certas pistas no texto, para ele entender o texto. Então, por meio das pistas de contextualização, que são estratégias que buscam facilitar o processo inferencial nessa construção da leitura. Elas são muito importantes. Vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês verem como o professor agiu e como levou o aluno a perceber. O próximo, aqui, ó. Gente, aqui nós temos uma tirinha da Mônica. Uma tirinha muito interessante, porque ela remete a uma série de questões. A Mônica fala assim, uai, mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Aí o Cebolinha responde, adivinha? Então, é um texto que, inclusive, essa tira caiu na provinha Brasil. Eu não sei, não me lembro mais de que ano. Caiu na provinha Brasil, para a criança entender por que o Cebolinha não queria mais brincar com com a Mônica. E aí lá fazia resposta. Porque ele acha ela boba, acha ela chata, porque. E poucas crianças conseguiram perceber que é porque ela estava invertendo os papéis sociais, né? Ela passava a ser a dona da casa, aliás, ela passava a ter a função do homem, né? Que hoje isso é muito natural, né? Mas ainda causa alguma reação, né? Os mais machistas. Então ela passava a vida do trabalho com a pasta, enquanto o Cebolinha cuidava do neném, né? Do coelhinho dela, cuidava de lavar a casa, espanar a casa, arrumar. Então, ele não queria mais, ele vestidinho ali com um avental, né? Bem caracterizado como a dona de casa, enquanto ela, né, caracterizada como aquela que é a chefe da casa. Né? Então, essa pode parecer, a princípio, que é uma tirinha fácil, né? Mas ela não só não é tão fácil, como também ela discute questões muito sérias. É uma tirinha que pode ser trabalhada com a criança, mas pode ser trabalhada com adolescente, com adulto também, né? Como é que estão esses papéis sociais? Os papéis sociais estão sendo invertidos? Será que a mulher hoje está assumindo mais do que o homem? Então, mas o homem, às vezes, não assume a sua função dentro de casa por conta de um machismo, ou então assume. Como é que está isso aí? Então, agora, para chegar a essa compreensão, eu só chego a essa compreensão pela inferência. Né? O texto de anedota, o texto de piada, como a tira, né? A charge, a tira, eles são muito bons no sentido de que eles proporcionam essa possibilidade. Eu só vou achar engraçado, só vou achar interessante no momento que eu entendo. Se eu não entender, para mim não tem sentido nenhum. Né? Então,
levar a criança a entender a tira, a charge, o texto anedótico é muito bom. É muito bom no sentido de que ele só vai entender se ele construir a inferência. Então, passa o próximo slide, por gentileza. Então, a professora, ela faz uma pergunta inferencial para a criança. Por que razão? Qual a razão de o Cebolinha não querer mais brincar de casinha com a Mônica? É uma pergunta diferencial, porque a resposta não está explícita no texto. A resposta está na inferência que a gente faz entender a piada, entender o humor da tirinha, né? Então, nesse sentido, é uma pergunta inferencial. Aí a criança olha, fala assim, é porque ele estava limpando a casa. E a professora insiste, ela reforça essas pistas. Ela fala assim, mas é só por isso? Observe o que ela e ele estão segurando. Ele está segurando o espanador e ela está segurando a pasta, né, vindo do trabalho, né? Então, a professora faz um reforço dessas pistas, ela não dá a resposta, ela leva a criança a construir a inferência. Aí ele fala assim, aí a criança fala, ela tá com a mala e ele tá com o espanador, né? Pode passar o próximo slide? Aí a professora, muito bem. Então, se ele está com o espanador, então ela fala assim, muito bem. Ela está também limpando a casa, quer dizer, ela está ajudando ele nessa limpeza da casa. Então, a professora reforça as pistas contextualizadoras, né? Aí a criança percebe, ela fala, não, eu acho que ela chegou do serviço. Aí a professora fala, ótimo! Então, o que aconteceu ali? Reforça novamente a pista contextualizadora. Aí a criança fala, é ele que limpa a casa e ela não. Aí a professora, então por que ele não quer mais brincar com a Mônica? Porque a Mônica está sendo dona da casa e ele o empregado. Aí a professora fala, muito bem, né? Então, é um processo, você vê que é um processo que pode começar até quando a criança ainda não sabe ler, né? Porque ela pode mostrar essa tirinha, a professora mostra a tira, a professora lê ali, né, o balãozinho, né? E a criança, ela pode fazer essa inferência, ela pode vir a fazer. Por quê? Porque quanto mais um professor trabalha o processo inferencial com a criança, mais ela aprende que um texto ele não se resume ao que está escrito, ou a imagem, ele se resume a uma percepção a partir da nossa, uma percepção, uma inferência a partir do nosso conhecimento de mundo. Como no nosso conhecimento de mundo, do mundo mais tradicional, né? O homem trabalha e a mulher faz o serviço da casa, aqui nós temos uma situação que foi invertida, né? E porque foi invertida, ela e a Mônica é muito mandona, né? Com certeza ela ia querer ser a chefe da casa, ela não ia se conformar com outro papel, até muito bem colocada, né? Muito inteligente essa tira, porque a personalidade da Mônica, ela é assim, né? Então, mas isso tem que ser trabalhado para que ele perceba. Aí ele vai perceber a graça que está, né, nisso aí, porque que ela não quer. E essa pequena tira pode ser muito bem trabalhada, inclusive com adolescentes, para a gente discutir, né, os nossos papéis sociais. Como é que é essa questão de papel social? Né? E esse papel, essa mudança de papéis sociais que vem ocorrendo ultimamente, isso mexe muito com
o orgulho masculino, como que o homem tem lidado com isso. Pode até pedir para o adolescente fazer pesquisa com os pais, com os amigos dos pais, para saber como é que o mundo está lidando com isso, né? Com esses papéis que hoje estão sendo transformados, né? Mas para que isso ocorra, para que o aluno chegue a fazer essa discussão, fazer essa pesquisa, é necessário que primeiro ele entenda o texto. Se ele não entende o texto, não adianta eu fazer uma discussão com ele, eu trabalhar e pedir para ele se posicionar criticamente no texto, que ele não entende. Ah, mas tem que se posicionar criticamente. Tem que se posicionar criticamente, é isso que nós queremos, para que ele possa construir seu próprio texto, né? Para que ele possa construir suas redações. Só quem tem ideia, só quem reflete é capaz de construir um texto escrito, né? Se posicionando criticamente. Mas se ele não entende o texto, não adianta nada, né? Eu posso dar um monte de leitura para o aluno, eu posso abrir a biblioteca da escola, que, aliás, deveria estar sempre aberta para receber os alunos, né? Mas se eu não construir uma metodologia adequada, aí ele não vai entender. Se ele não entende, não adianta nada, nós voltamos para a estaca zero. Tá? Então, é muito importante a leitura inferencial, e lá eu trabalho com lá no texto, por isso que é importante a leitura do texto, a leitura inferencial, ela é fundamental, ela é crucial, né, para que eu entenda o texto, para que eu entenda, para que meu aluno entenda o texto e que a partir daí nós possamos, então, fazer outras discussões, né, a partir daquilo que foi feito anteriormente. Passa para nós o slide, por gentileza. E aí nós chegamos na outra dimensão, que é a dimensão intertextual. Quando lemos e percebemos marcas ou referências a textos anteriormente lidos, estamos diante de uma intertextualidade. A intertextualidade também ela é um elemento muito interessante, mas ela precisa também de umas 2 aulas para que nós falássemos só sobre o que é intertextualidade, né? São essas marcas. Quanto mais a gente lê, mais a gente percebe essas marcas no texto, né? Quanto mais eu leio, eu estou vendo, porque não existe um discurso inaugural. Bakhtin já falava isso muito bem, né? Não existe um discurso inaugural, mas a gente nem se percebe que está lendo um discurso que já foi dito anteriormente, né? É a nossa capacidade de leitura, quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que a intertextualidade ela está muito presente, né? E geralmente ela é feita por meio da paráfrase, você fala com outras palavras aquilo que um teórico, por exemplo, falou, né? Você usa suas palavras para falar o que o teórico, segundo fulano de tal, ele disse que isso, então eu estou fazendo uma paráfrase. Eu falo assim, no meu trabalho, no meu artigo, eu cito alguém e comento sobre a fala de um teórico, eu estou parafraseando aquele teórico, né? Mas a intertextualidade também, ela é muito rica em termos de paródia. Você pode trazer uma referência a um texto anterior usando da paródia. Passa para mim o outro slide, por gentileza. Aqui. Esse aqui é um exemplo, é um antigo, uma propaganda antiga, foi quando começaram a surgir os telefones, eles nem sei se eram smart ainda, quando começaram a surgir, né, os novos telefones, né, os celulares. Então, a Maxitel, na época, fez uma propaganda enorme, dizendo que ela tinha uma área de cobertura tão grande que
telefone chegava em todos os lugares, que o celular era capaz de pegar em todos os lugares, né? Até onde o quê? Aí a gente vê uma bota, né? Um lugar cheio de mato, até onde Judas perdeu as botas. Não é isso que está dizendo aí? Então, tem uma... A propaganda era assim, área de cobertura digital Maxitel, né? Naquela época, hoje o celular, né, com distante satélite, pega em qualquer lugar, mas naquela época tinha dificuldade, por exemplo, numa fazenda, num lugar ermo, num lugar isolado, para pegar o celular. Então, a propaganda da empresa diz que não, que é com ela até onde pega, até onde Judas perdeu as botas. Até lá, você pode usar a nossa marca, porque você vai ficar servido. Você, até onde Judas perdeu as botas. Agora, você acha que todo mundo vai fazer essa leitura? Não, porque para fazer essa leitura, ele precisa de uma leitura anterior, de um provérbio que, você mora longe, eu moro lá onde Judas perdeu as botas. Isso é um ditado popular, né, que tem toda uma história por trás disso, né, de Judas perdeu as botas, mas que está no imaginário popular. Se você não tiver essa informação, essa propaganda não tem pé nem cabeça. O que significa isso? Área de cobertura, um mato e uma bota velha ali, né? Então, não significa nada, né? Então, às vezes, o conhecimento anterior que é retomado, que aqui retomou um conhecimento anterior, trouxe. Se a pessoa tem que lembrar de um provérbio, de uma fala popular, né, que está introjetada na memória para entender a mensagem da propaganda. Ela não deixa também de ser inferencial, né? Ela é inferencial, porque não está explícito, está implícito, mas ela é, além de inferencial, ela também é intertextual, porque eu retomo o quê? Eu retomo um texto anterior. No caso aqui é o provérbio, né? Até onde Judas perdeu as botas. Certo, gente? Então, pode passar o próximo slide. Bom, e aí, para concluir, eu não sei se eu já tinha combinado com a professora que nós falaríamos 1 hora, mais ou menos, eu não sei quanto tempo eu estou falando, até gostaria que a professora me desse essa informação, né? Mas aí, para concluir, essa questão da leitura, eu falo, nós poderíamos também construir, e eu passo isso também no texto para vocês, a leitura em 3 momentos. A leitura objetiva, quando você vai ver o vocabulário com a criança, o contexto em que está situada aquela leitura. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante, o gênero textual da leitura. O gênero também entra aqui na dimensão contextual. Porque o contexto, cada gênero tem um objetivo, né? Um objetivo comunicativo, né? Por exemplo, a propaganda é um gênero que procura convencer. Tem que comprar aquele produto, sem aquele produto você não vive, né? Então, a propaganda tem um contexto, uma forma de construir esse texto para levar você a perceber, a se sentir, né, na necessidade de comprar aquele objeto, aquele bem, um objeto, um bem. Então, o gênero está ligado a esse contexto também, que são os objetivos, né? Nós teríamos que fazer aí uma aula só sobre gêneros textuais, né? Os gêneros jornalísticos, por exemplo, eles procuram informar, né? Se dizem neutro, mas nem sempre há uma neutralidade. Tanto que a gente tem jornais aí que são mais de esquerda, jornais que são mais de direita, né? Mas eles dizem que o texto jornalístico é neutro. Até é interessante
levar o texto jornalístico para a sala de aula, né? Mostrar para o adolescente, por exemplo, que aquela neutralidade é meio ilusória. Para ele descobrir ali naquele texto pistas que mostram que não há aquela neutralidade, né? Que há sempre um lado ou outro, sempre um lado político ou outro que aquele jornal, né? Que aquele jornalista se manifesta. Então, o gênero também ele determina um aspecto muito importante, né? Mas não adianta só o aluno saber qual é o gênero. Ele tem que saber qual é o gênero, mas qual a funcionalidade daquele gênero, né? Então, por exemplo, a música, a poesia, uma função de sair um pouco, de trazer um pouco da irrealidade. Ai, meu Deus, trazer a realidade através da melodia, através da poesia, né? A música boa, claro, né? Uma boa música. Então, cada gênero tem objetivos comunicativos e sociais distintos. E o contexto vai levar o aluno a perceber isso. A segunda dimensão que você pode trabalhar, você tem que trabalhar, todos os professores têm que trabalhar, inclusive os professores, não só os professores de português, mas os professores de todas as disciplinas, né? É a leitura inferencial. Né? A leitura inferencial é um momento crucial de compreensão do texto. Para saber se meu aluno entendeu o texto, eu tenho que trabalhar essa leitura inferencial. Eu posso adquirir até pelo infratexto e também pelo intertexto, como nós vimos lá naquela propaganda da Maxitel, né? É uma inferência que você faz para entender a propaganda, senão você não entende nada, e ao mesmo tempo é um intertexto, que você traz um texto anterior para construir, né, a sua compreensão da propaganda, né? E a leitura avaliativa. O que é a leitura avaliativa? É se posicionar criticamente diante de um texto. Aí é claro que todas as dimensões estão envolvidas. Mas eu só posso fazer essa leitura avaliativa, gente, se o aluno tiver entendido o texto. Não adianta nada. Ah, porque eu sou um professor que me posiciono criticamente. Mas primeiro veja se o aluno entendeu o texto, porque senão ele nem vai conseguir se posicionar criticamente. A compreensão excede a avaliação. Como que eu vou analisar o pensamento do autor, a postura ideológica do autor, se eu não entendi o que o autor falou, né? Então, é muito importante que esses níveis de leitura sejam trabalhados, mas devem ser trabalhados numa perspectiva, mais ou menos nesse nível. Primeiro, eu vou trabalhar o contexto onde ele se insere, né? Os gêneros objetivos desse gênero. Depois eu entro na inferência, né, que eu trabalho os elementos infratextuais, e se houver, né, no texto um elemento intertextual que eu posso buscar, se houver, todo texto tem, é claro. E, finalmente, aí sim, o aluno vai estar apto a se posicionar criticamente diante do texto. Ei, gente, então, é claro que eu gostaria de falar isso para vocês muito mais aprofundamento, de uma forma muito mais aprofundada, desculpa, com muito mais aprofundamento, de uma forma muito mais aprofundada. Mas não dá tempo, não dá. Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro e vocês não vão aguentar minha cara o dia inteiro. Mas é importante que a partir daí vocês, lá no texto que eu mandei para vocês, tem uma referência bibliográfica, leiam, comprem os livros da referência, comecem a ler para vocês se inteirarem, né, melhor sobre esses aspectos, tá? Pode passar o slide, por gentileza?
Acabou? Os slides terminaram? Foi o último, Márcia. Ah, foi o último. Então tá bom. Então tá certo. Então, gente, eu quero dizer para vocês que nosso objetivo aqui foi construir uma escola. O nosso objetivo foi trazer contribuições para essa escola cidadã, essa escola interacional, essa escola reflexiva e, obviamente, para uma escola interdisciplinar. Eu quero, eu não sei se dá para ver, mas eu acho que dá para ver. 2 livros que eu estou com eles aqui. Esse aqui, primeiro esse aqui, Homo Sapiens. A gente, do Harari. É uma breve história da humanidade. Eu vou pedir encarecidamente aos professores que comprem, que leiam. Se você quiser ter uma visão, professora, eu estou precisando ler, eu estou precisando ampliar a minha visão de mundo, eu estou precisando entender melhor onde eu me situo. Isso aqui é uma joia. Esse livro é uma joia, é uma coisa fantástica. Eu já li 2 vezes e vou ler pela terceira vez, porque é tanto conhecimento que a gente não consegue, não consegue somar todos os conhecimentos com uma leitura só. Esse é uma continuidade, chama Homo Deus. É uma continuidade. Enquanto esse fala do passado, o Homo sapiens, vem desde dos primatas até o Homo sapiens, né? Esse aqui, falando se no futuro nós seremos deuses ou pretendemos ser Deus. Uma breve história do amanhã. Então, esses livros, gente, são livros fundamentais para a nossa reflexão como professores. Não vai pedir para o seu aluno ler, não, porque é pesado para o aluno, são livros grandes, são livros de muita informação, né? Mas é um livro excelente, fundamental para que os professores construam suas reflexões. Eu vou. A Clarice pediu que eu abrisse aqui para as perguntas. É isso, Clarice? Você Sim, queria. se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat que nós vamos repassando, aí a senhora, no medida do possível, pode ir respondendo. Certo. Enquanto você organiza as perguntas, você vai me dar um intervalinho de 3 minutos? Você me dá esse intervalinho de 3 minutos? Sim, sim. Então tá bom. Então, enquanto vocês organizam a pergunta, eu já estou voltando. Tá bom, querida? Certo. Então, pessoal, quem tiver alguma pergunta, alguma consideração importante para fazer sobre o nosso encontro de hoje, por favor, deixem no chat, que nós estaremos repassando para a professora Márcia. E aí, a gente aguarda uns minutinhos para que ela volte, tá? E é importante mencionar que nesse link que a gente enviou aí no chat, e esse link que está aparecendo aí na tela para vocês, está disponível o material que a professora Márcia mandou para a gente, tem esse slide que ela apresentou, tem o texto que ela mencionou, e tem o link da palestra da Marilena Chauí. Tudo isso está nesse link aí que está disponível no chat e na tela aí para vocês. Vamos aproveitar, pessoal, vamos beber da fonte. A professora Márcia tem muita coisa para compartilhar conosco. Aproveitem esse espaço, deixem aí a pergunta, a consideração de vocês. Então, pessoal, nós estamos recebendo uma pergunta aqui se teremos certificado. Nós, da Unieb, nós não podemos emitir certificados, porque na Secretaria de Educação é a EAP, né?
responsável pela emissão do certificado. Mas, juntos, nós poderíamos pensar em uma declaração de participação, porque a nossa proposta, coordenando com a Unieb, nós teremos mais 3 encontros previstos para este ano. Então, nós podemos conversar e ver, né, que uma declaração de participação, provavelmente nós poderemos emitir, mas o certificado, infelizmente, só a EAP pode certificar os professores. Pronto, querido, estamos de volta. Estamos aguardando, professora Márcia, pedir que o pessoal aproveite, porque a senhora tem muita coisa para compartilhar conosco. Estamos aqui para beber da fonte, né? Obrigada, meu bem, obrigada. Vou pegar meu óculos, que eu esqueci. O óculos, Tina. Onde eu pus o óculos? Até o momento, professora, nenhuma pergunta surgiu, temos alguns elogios no chat, parabenizando o Muito encontro. obrigada. Aí, quando a senhora propôs a questão do curso, muita gente se animou, viu? Muita gente aprovou, Quem e estão sabe, dispostos. isso, vamos fazer assim, vamos pensar aí, inclusive você poderia convidar outras regionais, né, outros grupos, né, de professores, eu ficaria muito feliz em poder compartilhar com vocês. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de conversar, e eu gosto muito de compartilhar o pouco que eu sei, né, com os professores que são sempre muito atentos, muito curiosos, muito dedicados, né? Então, é um prazer muito grande trabalhar com essa clientela. Eu amo meus professores, né? E é uma felicidade muito grande poder estar aqui e participar. E se a gente pensar, né, futuramente num curso, eu acho que vai ser muito bom. Ó, nós tivemos uma participação de uma professora que está assistindo dentro da aula de 4º ano, acompanhando a cidade de Goiânia. Viu? Muito Que obrigada bom. pela participação de todos. Professora Márcia, então a gente aproveita esse momento para agradecer assim, imensamente a sua disponibilidade. Acredito que muitas pontes foram estabelecidas neste encontro e que os nossos caminhos se entrelaçaram, viu? Agradeço Que bom. imensamente. Que bom, que bom. E continuem, leiam o texto, depois você passa para eles meu e-mail, tá? Sim. Que eu terei o maior prazer em responder e conversar com os professores. É, essa ponte que a gente não pode, que você falou no início, lá naquele texto tão bonito, né? São as pontes que nós construímos e que são tão enriquecedoras para a nossa vida, né? Agradeço muito, querida, a você, a equipe que nos auxiliou aí,
e fico por aqui aguardando, então, novas oportunidades de encontro. Certo. Gostaria, então, pessoal, de finalizar o nosso encontro de hoje, falando para vocês que infinitos são os caminhos, tal como as aprendizagens. E a caminhada se renova a cada dia, movida pelo sonho de caminhar. Caminhando e semeando para termos o que colher. Então, muito obrigada a todos, um abraço e até a próxima. Tchau, um beijo grande. Até a próxima.